no livro de Êxodo, capítulo de número 14. Vamos lá, Êxodo, capítulo de número 14. Vamos lá. Deixa eu só falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo número 2. Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piriate, né? Entre Migdol e o mar, diante de Baal-Sefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Versículo 3. Então Faraó dirá: dos filhos de Israel estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Então, irmãos, né, eles estavam de frente do mar, né, e Faraó achou que eles estavam embaraçados, né, estavam perdidos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa hoje aqui. Muitas das vezes, você pode se encontrar em momentos que parece que a sua vida está embaraçada, né? Imagina eles, e agora, né? O mar, né? Aí versículos à frente, né? Eles reclamaram, né? Poxa, domingo que a gente não volta, porque lá a gente comia pepino, porque lá a gente comia cebola, né? Peraí, e agora, para onde a gente vai? Então eles estavam perdidos, eles estavam embaraçados, né? Só que eu vou te dizer uma coisa, irmão. Tem problemas que vêm na sua vida que é para te promover. O gigante promoveu Davi, né? Ninguém queria lutar contra o gigante. Então aquele grande problema em Israel, o que era um problema para Israel, o que era problema para o rei Saul, o que era problema, né, né, os guerreiros. Irmãos, imagina só os guerreiros, irmão Amarildo, né? Irmã Teodora, imagina só os guerreiros experientes, com medo, obrigados de lutar contra o gigante. O rei com medo. Chega um jovem inexperiente ali, né, quando ele resolveu aquele problema, né, ele foi promovido. Se casou com a filha do rei, foi isento de impostos e tantas outras coisas, né? O mar promoveu Moisés, a muralha promoveu Josué, né? E assim vai, né? Os 400 profetas de Baal promoveu Elias, né? Zaqueu subiu numa figueira brava, se machucou, mas promoveu a sua família para a salvação. O cego gritou, mandaram ele calar a boca, talvez chutaram, bateram nele, né? Mas aquele problema promoveu ele. Então, meu irmão, tem coisa que você está passando hoje, que você está vivendo, que aparentemente é um problema, mas na verdade é algo para te promover, né? Ou seja, quantas pessoas, irmãos, que, né, estavam frias espiritualmente, aí quando passou a enfrentar uma luta no casamento, na família, uma luta financeira, coisa do tipo, se despertou para a oração de madrugada, se despertou, meu irmão, né, para o jejum, para a oração, para voltar a vir nos cultos, e coisa do tipo. Quantas pessoas, irmão, né, por causa do problema, se despertou, né? Quantas pessoas que às vezes por causa de um problema financeiro, aquele problema, a dívida, né, fez ela ser promovida. Por quê? Porque aí, né, ela foi, né, fazer o que ela sabe fazer. Ela foi fazer pão, foi fazer bolo, foi costurar, foi fazer curso, foi isso, foi aquilo. Então, meu irmão, aprimorou, né, ou seja, aprimorou a vida financeira, e isso aí promoveu ela, né? Irmãos, eu não sei se vocês se lembram, não vou falar aqui de bandeira A, bandeira C, lado direita, esquerda, mas enfim. Mas vocês se lembram, que eu acho que foi, né, o Breu Grace que entende um pouco, o Breu Antônio também, me ajuda a lembrar aí. Aquela crise que a gente passou, uma crise ferrada que a gente passou, acho que foi, eu era pastor aqui na época, eu acho que foi de 2014 a 2015, não foi? Foi de 2014 a 2016, alguma coisa assim. Vocês se lembram? Lembra, Breu Grace? Foi de 2014 a 2016 ou não? Foi nesse período, né? Que foi aquela crise que a gente enfrentou. Lembra? Uma crise pesada que a gente enfrentou, né? Que a gente passou uma crise, né? Enfim. As pessoas, elas esquecem das coisas muito rápido. Mas vamos lá. Eu falei que não ia falar, mas vamos lá. Então, meu irmão, né? Ou seja, né, a gente passou por essa crise. Irmãos, eu me lembro que foi uma crise tão pesada, irmão, que pessoas passaram necessidade naquela época. Irmão, teve pessoas que teve que, né, voltar, irmãos, a fazer o que um dia deixou de fazer. Não queria ser padeiro mais, não queria ser costureira mais, não queria vender mais, não queria fazer isso mais, voltar a fazer. Irmãos, e eu conheço pessoas, particularmente lá na Vila Operária, irmão, tinha pessoas que
estavam acomodadas. Aí quando enfrentaram essa crise, né, aí voltaram, teve uma irmã lá, né, que ela era aposentada, aí quando ela enfrentou a crise, ela voltou a costurar. Aí passou a crise, normalizou, ela falou, pastor, agora eu não vou parar não, vou continuar costurando. Então, ou seja, o problema promoveu ela, né? O problema, na verdade, né, em vez de atrapalhar, ajudou ela. Irmãos, entenda uma coisa, quem aqui é de Deus, diga amém. Então, o seu problema, irmãos, na verdade, ele vai te promover. O seu problema, na verdade, o diabo está tentando trazer maldição. A maldição será convertida em bênção na sua vida, no nome de Jesus, né? Uma senhora chegou lá na sede e falou, pastor Kleber, naquela época, né? Pastor Kleber tinha pedido uma oferta de R$100, eu me lembro como se fosse hoje, né? Estava fazendo um voto lá. Aí acabou o culto, a dona chegou e falou, pastor, por isso que às vezes, irmão, a gente tem que dar um chacoalhão em algum de vocês, porque você espreme, hoje mesmo eu espreme o limão, você espreme o limão, espreme, porque você sabe que vai sair o quê? Vai sair caldo, não é? Então se eu espremo você, porque eu sei que você pode dar caldo, né? Aí ela chegou até o pastor e falou, pastor, eu quero muito cumprir esse voto, pastor, só que eu não tenho condição. Aí o pastor falou, irmã, a senhora sabe fazer o quê? A senhora é aposentada, mas a senhora sabe, além disso, a senhora falou o quê? Pastor, eu sei fazer bolo, sei fazer chipa, pão de queijo, enfim. Então a senhora, irmã, vai pegar um dinheiro, a senhora vai fazer, vai vender, a senhora vai gerar, né, a oferta da senhora do sacrifício e a senhora vai trazer. Irmãos, ela fez, a meta dela era até o fim da tarde vender. Ando o fim da tarde, ela vendeu tudo. Foi lá na sede toda alegre, devolveu a oferta e falou, pastor, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a trabalhar com isso, eu não vou parar não. Voltou, irmãos, e passou a ganhar dinheiro. Além da aposentadoria, né? Ela tinha essa outra venda que incrementava. Porque antes do fim da tarde ela já tinha vendido tudo. Então, meu irmão, tem problemas que vêm na sua vida, que eles vêm para te promover, não é para te derrubar, não é para te, meu irmão, não é para te, meu irmão, te jogar no chão, não é para, né, te deixar de norteado, embaraçado, ou seja, isso aí, ele vem para te promover. Isso aí vem, meu irmão, para promover você, viu? Esse problema talvez que você está vivendo, que você está passando, ele veio para te promover no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Tá, assim como Davi foi promovido, assim como Moisés, Gideão, Jefité e tantos outros que enfrentaram problemas, irmãos, e o problema fez eles, né, serem promovidos, tá? Você foi chamado para resolver problemas, tá? Repita assim comigo, diga, eu fui chamado para resolver problemas, tá? Você, meu irmão, foi chamado para resolver problemas, viu? Então, você será promovido, viu, em cima disso, né? Vamos lá, é que nem eu estava dizendo, é que nem eu estava dizendo às 17 horas, né? É que nem eu estava dizendo. Vamos supor que você trabalha numa empresa. E nessa empresa, irmãos, né, existe, né, os problemas lá. E você é aquela pessoa que resolve os problemas. Então, se você é aquela pessoa que, em vez de dar problema, você busca resolver o problema, você busca trazer, meu irmão, soluções, então você, meu irmão, logo será promovido, né, ou coisa do tipo, né? E assim vai, porque às vezes tem pessoas que ela dá mais problema do que ela soluciona os problemas, né? Como por exemplo, né? A gente enfrenta problemas aqui, né? A gente passa por dificuldade, mas eu jamais vou chegar no pastor Carlos Soares, irmão, ele já tem um estado na cabeça dele. Ele já tem, meu irmão, muito problema na cabeça dele, e eu vou pegar e levar mais problema para ele ainda? Não, eu tenho que buscar resolver aqui, só se for uma coisa muito grave ou coisa do tipo. Né? Então, a gente foi chamado para ser solução de problema, não, meu irmão, né, provocar problemas, tá? Vamos lá, então, meu irmão, repita assim comigo, diga, o problema, diga, ou a tempestade, fará a minha promoção, no nome de Jesus, vai te promover, né? Quem não se lembra daquele caso, né, daquele rapaz que
enfrentaram um garrafamento, né? E ele estava com um isoporzão de água dentro do carro, né? Ele pegou a água que ele ia levar para tal lugar, pegou a água, jogou uma porcentagem em cima e saiu vendendo a água, vendeu tudo, né? Naquele engarrafamento ali, vendeu tudo, toda a sua água, né? Ou seja, ele ganhou dinheiro em cima, depois comprou água de novo e ainda sobrou um dinheiro, né? Mas para ele poder gastar no passeio ao qual ele estava. Então, meu irmão, tem coisas que acontecem na sua vida que não é, meu irmão, para te desestruturar, não é para te jogar no chão, não é para te, meu irmão, desmoralizar, não é para te, coisa do tipo, é para te promover, não é para te derrubar, é para te promover, viu? Então, vamos lá, versículo número 4, olha só, versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, mas que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Irmãos, na versão viva, que não tem ali, diz assim o final: os israelitas fizeram o que o Senhor mandou. Irmãos, então o primeiro passo, viu, para o caminho se abrir na minha vida e na sua vida, irmãos, eu e vocês, né, nós fazermos, né, o que Ele nos manda. Vamos dar o exemplo da empresa de novo, né? Vamos supor que você trabalha numa empresa, né? Aí você é obediente ao patrão, você é obediente ao encarregado, você é obediente, né, às normas da empresa, chega cedo, sai no horário, cumpre, né, os horários, não fica dando atestado, né, não fica faltando, não dá problema, né, traz soluções. Então, meu irmão, quando aparecer alguma oportunidade, né, você será abençoado. Então, por que algumas pessoas, irmão, não estão sendo abençoadas? Por que o caminho não está abrindo para algumas pessoas? Porque às vezes eu não estou fazendo, né, o que Ele manda eu fazer. Às vezes você tem que chegar diante de Deus, irmão, e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque até hoje, irmão, né, você tá guerreando com a sua família, mas às vezes você está guerreando da sua forma, da sua maneira. Você já chegou diante de Deus e falou: Senhor, de que forma que eu ganho a minha família? De que forma que eu devo tratar com a minha família? De que forma que eu devo tratar com a minha casa? De que forma que eu devo tratar, Senhor, né, com a minha vida financeira? Senhor, me direciona, né? Ou seja, teve uma igreja que eu passei, irmão, e nessa igreja tinha bastante jovem. E jovem, irmão, dá problema, hein? Porque é questão de namoro, é questão disso, daquilo, assim. Eu fiz uma consagração, orei a Deus e falei: Senhor, me ensina a cuidar desses jovens. Me dá sabedoria, Senhor. Me ajuda, né, a cuidar deles, ou coisa do tipo. Aí Deus pegou, meu irmão, me deu uma direção. Ou seja, eu tinha todos eles na minha mão. Eles pecavam, eles erravam, irmão, eles falhavam, mas eles tinham a coragem de entrar dentro do meu escritório e falar comigo, abrir o coração comigo. Eles não tinham medo de mim, né? Ou seja, eles me respeitavam, não tinham medo. Por quê? Porque Deus, Ele me deu uma visão. Deus, irmão, Ele me deu uma direção, né? Deus, Ele me deu, né, sabedoria para me agir e para me tratar, para me poder falar com eles, porque funciona assim, meu irmão, né? Vou falar só um pedacinho para você, né? Por que às vezes, né, o filho, ele se perde, né, no tráfico, né, às vezes no sexualismo, no lesbianismo, na prostituição, no roubo, no assalto? Por que às vezes ele se perde? Porque às vezes, irmão, ele erra lá fora, e quando ele chega dentro de casa, ao invés dele ter o ombro amigo, né, às vezes, né, o pai ou a mãe ou familiar sem sabedoria acaba sentando mais a porrada nele. Então, o que o diabo coloca na cabeça dele? Ou vou tratar um pouco de psicologia com vocês. Ou o que na cabeça dele vem? Peraí, lá fora, né, eu sou bem mais tratado que aqui. O traficante me trata melhor, o dono de bar me trata melhor. Você acha por que tem gente que fica o dia inteiro no bar? Né? Você acha por que tem gente que gosta de ficar o dia inteiro na rua? Né? Ou seja, ele me trata melhor. Né? Por quê? Porque eu chego aqui, mamãe só sabe falar na minha cabeça, papai só sabe falar na minha cabeça, o pastor só sabe me criticar, né? Fulano, Beltrano, Ciclano. Então a gente joga um cargo sobre eles, por isso que ele espirra. Então Deus me deu a sabedoria, deu abraçar ele. Pecou, vem cá, meu filho, né? Senta aí. Isso acontece, é jovem, né?
E a gente tratando, a gente foi, ou seja, eu tinha todos eles na minha mão, irmão. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. O pastor que, depois dessa igreja que assumiu lá, todo mundo saiu, desviou tudo. Saiu tudo, por quê? Porque, meu irmão, a gente tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, como eu faço, como eu trato, né? Senhor, como que eu trato com a noiva do Ronei? Senhor, como eu trato com a Marildo? Como eu trato, Senhor, com a Teodoro? Como eu trato com a Gilda? Como eu trato com a Gleice? Como eu trato, Senhor, com o Antônio? Como eu trato, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. Por quê? Porque a forma que eu trato a Gilda não vai ser a mesma forma que eu vou tratar a noiva do Ronei. Porque a forma que eu trato a Teodoro não vai ser a mesma forma que eu vou tratar a Marildo. E assim vai. Então, irmãos, às vezes, irmão, falta sabedoria da nossa parte. Por isso que às vezes a gente quer sair de casa, por isso que às vezes não quer ficar em casa. Por quê? Porque chega, irmãos, existe o tempo e a hora certa de você poder falar. Existe o tempo e a hora certa de você dar o puxão de orelha, você chamar a atenção. Mamãe já vai falar, ai meu Deus, por isso que eu nem queria voltar para casa, por isso que eu nem queria chegar em casa. Eu mesmo, por que eu saí precocemente de casa? Por que eu saí muito cedo? Porque, meu Deus do céu, irmão, chegava em casa, era uma frescura, era meu pai falando na minha cabeça, era meu pai daqui, era meu pai dali, meu Deus do céu, eu vou embora. Ou seja, né, então lá fora eu encontrei conchego quando eu tinha dentro de casa. Mas o problema é que eles não têm essa sabedoria, né? Como, por exemplo, aí a minha mãe já era diferente, né? A minha mãe, irmãos, eu podia chegar bêbado que for, eu podia chegar drogado que fosse, irmãos, ela de madrugada abria a porta para mim, irmãos, e ainda falava para mim, meu filho, você já comeu? Você quer comer, meu filho? Mamãe vai passar um ovo, um bife. Irmão, quantas vezes de madrugada eu me lembro com um prato na mão, às vezes derrubava o prato, dormia em cima do prato, eu comendo o ovo, o bife, o arroz da hora que ela passava, irmão. Eu nunca quis sair da casa da minha mãe. Pastor, mas isso é passar a mão na cabeça? Não, mas tinha a hora que ela sabia, tinha a hora certa de falar. Existe a hora certa de falar, irmão. Existe a hora certa de você chamar atenção. Por isso você tem que chegar diante de Deus e pedir para Deus sabedoria. Por isso você tem que chegar diante de Deus e pedir para Deus sabedoria. Por isso você tem que chegar diante de Deus, irmão, e pedir, né, sabedoria, pedir para Deus discernimento. Ou seja, eu vou te dar um exemplo bíblico, para a gente poder avançar aqui. Deus é grande, irmão, sim ou não? Deus é grande? É grande. Como que era um dos nomes de Jesus, né? Um dos nomes dele era Yeshua. Mas qual foi um dos nomes que foi dado, né, para ele? Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco, não é? Ou seja, então, meu irmão, presta atenção no que eu vou te dar aqui. Ora em cima disso, em relação à sua família e coisa do tipo. Deus é Deus de grandeza. A gente não consegue imaginar o tamanho de Deus. Mas Ele deixou, meu irmão, a sua grandeza, a sua plenitude, irmão, para se rebaixar, se tornar ser humano, se humilhar, meu irmão, Ele desceu até nós para poder nos ganhar. Então, às vezes, irmão, você vai ter que descer também. Por que Paulo falou, eu me faço de louco para ganhar os loucos? Eu me faço de tolo para ganhar os tolos. Então, às vezes, você vai ter que descer no nível. Você vai ter que descer lá embaixo. Só que é trabalhoso, irmão. Tem que ter paciência, coisa do tipo. Então, eu não sei porque que eu estou falando isso agora, irmão. 17 foi totalmente diferente, mas vamos lá. Então, irmãos, ou seja, peça, meu irmão, sabedoria para Deus, no nome do Senhor Jesus, amém? Peça para Ele sabedoria, tá? Deus, tá, desceu lá de cima, né? Ele desceu, irmãos, no nosso nível para nos ganhar, né? Ou seja, então às vezes você vai ter que descer, meu irmão, no nível do seu familiar. Você vai ter que descer no nível, meu irmão, da sua família. Você vai ter que descer no nível do seu familiar para poder, meu irmão, né? Para poder ganhar a sua família no nome do Senhor Jesus, amém? Tá? Quem está entendendo, diga amém. Então, é necessário, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, viu? Tanto eu como vocês, irmãos, descermos no nível, no nome do Senhor Jesus, amém? Pedir a Deus sabedoria no nome do Senhor Jesus, amém? Isso, então vamos lá. Então peça para Deus sabedoria, porque
é mais ou menos assim. Rapidinho, irmão. Então vamos lá. Então, irmãos, por que que a arca não afundou? A arca, irmão, não afundou porque eles fizeram tudo conforme Deus o que? Mandou. Né? A arca não afundou porque Moisés fez tudo conforme Deus o que mandou. Então por que que às vezes o casamento está afundando? Por que que às vezes a vida financeira está afundando? Por que que às vezes, meu irmão, a casa está afundando? Por que que às vezes, né, as coisas estão afundando ou coisa do tipo? Porque, irmãos, porque muitos não estão fazendo conforme o que ele manda, tá? Quem está entendendo, diga amém. Então faça conforme ele manda e não afundará. Então, repito para você, vê se você tem que chegar em Deus e falar: Senhor, como eu faço aqui na empresa? Senhor, como eu faço aqui na minha família? Senhor, como eu faço aqui na minha casa? Senhor, como eu faço aqui no meu lar? Senhor, como eu faço aqui? Você tem que pedir para Deus sabedoria, direção, que Ele vai te orientar, e faça conforme Ele manda, e assim, meu irmão, será no nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, coloca o versículo número 5 aí, só para me ver aí, fazendo um favor. Pula para o versículo de número 13. Pula para o versículo número 13, mas para a gente caminhar para finalizar. Vamos lá, versículo número 13. Vamos lá. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então, irmãos, eles se depararam com aquele grande problema, né? O mar, para nós hoje aqui, representa um grande problema. O mar promoveu Moisés, né? Então eles se depararam com aquele grande problema. E o que foi que aconteceu quando eles se depararam, né, diante daquele grande problema? O que foi, irmãos, que aconteceu, né? Moisés falou para eles: não temas, né? Fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor, né? Ou seja, não entre em desespero, né? Não fiquem assustados com o do tipo. Mas isso aí eu vou deixar para falar com você mais na próxima segunda, que eu vou dividir a mensagem, tá? Eu quero tratar outra coisa com vocês. Moisés, irmão, ele nem sabia o que ia acontecer. Moisés nem sabia se o mar ia se abrir. Moisés nem sabia o que ia acontecer. Então ele disse pela fé, ele disse: não temais, estais quietos. Olha só, e vede o livramento do Senhor. Olha só, não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então, irmãos, ele está falando pela fé. Ele não sabia que o mar se abrir. Ele nem sabia o que Deus ia fazer. É mais ou menos assim. Não tem quando você está em desespero e você quer acalmar a pessoa, mas você nem sabe como, meu irmão, as coisas vão acontecer. Moisés está falando pela fé, né? Ou seja, Moisés está chamando a existência daquilo que o que não existe. Amém, meu irmão? Tá? Moisés está chamando a existência daquilo, irmãos, que não existe, tá? Ou seja, e ele disse que jamais veria, né, os egípcios. Então ele nem sabia o que ia acontecer, né? Ele nem sabia o que ia acontecer. Então, meu irmão, assim também deve ser com você. Irmãos, você deve chamar na sua vida a existência daquilo que não existe. Você tem que crer, confiar, irmãos, e descansar no Senhor, né? Chamar a existência, crer, confiar e descansar, que Ele vai fazer. Assim como Ele fez, Ele vai fazer na sua vida também. Só que um erro, irmãos, que
a gente comete é o seguinte, tá? Quando Elias, ele chamou a existência, quando Elias chamou a existência da chuva lá, né? Ele falou para Acabe, vá comer e beber, porque veio uma grande tempestade. Irmãos, ele não disse que vinha chuva, ele disse que vinha tempestade. Então Elias, irmãos, ele chamou a existência e especificou o que ele queria. Então, às vezes, meu irmão, você está chamando algo na sua vida, a existência daquilo, irmão, que não existe, só que você, irmãos, né? Só que você não tem especificado, né? Oh, meu Deus, eu chamo a existência de um carro, mas qual carro que você quer? Ah, qualquer carro para mim tá bom, então vou te dar uma Brasília, né? Então tá bom, vou te dar um Fusca, né? Não desmerecendo, né? Mas para a nossa correria do dia a dia, para mim mesmo não serviria, né? Então, irmão, né? Você tem que especificar, não, meu Deus, eu chamo a existência daquilo que não existe, né? Eu chamo a existência do carro tal, da marca tal, da cor tal, né? Ou seja, você não pode pedir qualquer coisa. Porque se você chamar a existência de qualquer coisa, então você terá qualquer coisa. Depois você não pode reclamar. Se lembra daquele exemplo que eu já dei para você do pastor lá, Yong-Shu, né? Que tem a maior igreja, né? Já faleceu. Ele tem a maior igreja lá na Coreia, né? Do Sul, né? Todos os dias, 5 horas da manhã, são mais de 4.000 pessoas em orações lá, né? Ou seja, ele disse que uma vez ele fez uma oração e depois de meses ele estava chateado com Deus, né? Ele foi questionar Deus. Irmãos, às vezes não é pecado você questionar Deus não, tá? Mas prepara para você levar a lapada também, se você estiver errado, viu? Porque é assim, né? O filho, né? Tá a filha da irmã aqui. Aí vamos supor que ela pediu uma bicicleta para a irmã. Só que ela não tem feito por honra, não tem obedecido, coisa do tipo, né? E a irmã não deu. Aí um dia ela vai questionar a irmã, né? Mamãe, até hoje você não deu minha bicicleta, né? Por quê? Ela questionou. Então agora ela vai ter a resposta, porque você não tem obedecido, você não tem feito tarefas, você não tem feito isso, aquilo e tal. Então, meu irmão, né? Às vezes está demorando, questiona a Deus, pergunta para ele. Aí ele vai te falar por que a vez está demorando, né? Aí ele vai te dar a direção. Então, aí ele pegou e foi questionar a Deus, Senhor, mas eu orei, estou desanimado, Senhor, mas o Senhor não me deu. Ele pediu uma bicicleta naquela época, né? Muitos anos atrás, ele pediu uma bicicleta e pediu, irmãos, né? Uma escrivania. Aí Deus falou para ele, falou, olha, né, meu filho, existe inúmeras marcas de bicicleta. E existe inúmeras escrivanias. Você não especificou qual bicicleta você quer e você não me especificou a marca, né, e a cor da escrivania que você quer. Aí, irmãos, o que aconteceu? Aí, depois de dias, Deus veio e deu para ele, meu irmão, a bicicleta que ele pediu e a escrivania da cor, irmãos, que ele pediu. Ou seja, irmãos, né? Ou seja, tem coisas, irmãos, na minha vida e na sua vida, ou seja, na nossa vida, irmãos, que nós não recebemos, ou, né, a palavra de Deus também diz, né, que tem coisa que a gente não recebe porque a gente pede mal. Porque às vezes você, meu irmão, pede mal, né? Tá o filho do Rafael ali, né? Aí o filho do Rafael, né, fala para ele, papai, me dá um videogame, né? Tá o Tiago ali, o Tiago fala pro Brantônio, papai, me dá um videogame. Só que aí eles não especificam, né, qual videogame. Aí eles vão, na cabeça deles, vão não, lá no shopping popular, né? Eles querem um PlayStation, mas eles não, né, especificam. Né? O PlayStation deve estar entre 3 a 4 mil, por aí, né? Não especifica. Aí chega lá, o Brantônio compra Perdão, irmão. Compra lá o PlayStation, né? Quando chega em casa, aí o Magno e o Thiago, não, pai, não era esse não. Mas vocês não falaram qual videogame vocês queriam, né? Então, o Brantônio foi e comprou, né, o mais barato, né? Por quê? Porque eles não especificou. O Rafael foi comprar o mais barato porque não especificou, né? É igual o homem quando vai na venda, né? Ou seja, né, os homens, né, Brasilda, né? Tem que especificar, né? Porque senão, né, Mateodora, né? Se não especificar, traz tudo errado, né? E o Brantônio, né, sobrou para nós agora, né, Rafael? Então, né, ou seja, se você não especificar o que você quer, não, papai, eu quero PlayStation, aquele que coloca CD, eu nem sei se PlayStation coloca CD ainda, irmão, né? Ou seja, né, o que coloca CD, né, aquele controle que não tem fio, é esse que eu quero, papai, né? Porque senão, meu irmão, vai comprar qualquer um, né? Então,
a gente, irmãos, né? Então a gente precisa, irmãos, entender, tanto eu como vocês, a gente, irmãos, precisa entender que você precisa especificar, viu? Você tem que especificar no nome do Senhor Jesus, irmãos, tá? O que você quer, chama a existência, mas especifica, né? Ou seja, você que é solteiro, especifica, né? O marido que você quer, especifica a mulher que você quer. Não, Senhor, como eu estou há anos solteiro, como eu estou há anos solteira, Senhor, o que vim é lucro, meu Pai. Aí você casa hoje, aí amanhã você divorcia, né? Por quê? Porque veio, né? Veio só a rapa, né? Veio só a curva, veio só, né? Veio só o trapo para você. Por quê? Mas porque você pediu qualquer coisa, você tem que especificar, né? Não, se eu quero um homem de Deus, né? Eu quero um homem temente, né? Eu quero um homem assim, eu quero um homem assado, eu quero, né? Ou seja, irmão, beleza, não põe comida na mesa. Né? Mas enfim, deixa esse negócio para lá. Então, meu irmão, você tem que chamar a existência, mas especificar, né? Eu costumo dizer que eu e a minha esposa, né? A gente vive pela fé, irmão. Agora a gente quer comprar uma casa. O nosso sonho nosso é comprar uma casa. Mas eu quero uma casa de no mínimo 3 quartos, irmão, né? Ou pelo menos 2 quartos, mas pelo menos com varanda e coisa do tipo. Então, irmãos, aonde a gente passa, a gente vê placa de vendas, a gente gosta da casa, a gente tira foto, depois manda o WhatsApp para a pessoa, conversa, pergunta, sem ter condição, sem ter R$1 no bolso. Tudo isso pela fé, né? Então a gente está chamando a existência, irmãos, né? Chamando a existência e especificando, né? Ou seja, irmãos, porque a viúva, Deus, ele multiplicou o azeite, mas ela tinha um pouco de azeite. Como você quer que Deus faz infinitamente mais do que você pensa, né, do que você pede, do que você pensa, se você nem pensa, se você nem sonha? Tem que sonhar, irmão. Tem que desejar, tem que especificar, e assim Deus fará no nome do Senhor Jesus. Amém? Assim como Deus fez, Deus também fará na sua vida, no nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça e oremos agora. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pela direção, pela instrução. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter aberto nosso entendimento. Senhor, o Senhor nos deu ensinamento, meu Pai, que há problemas que vêm para nos promover. O Senhor também, meu Pai, nos deu o ensinamento, a direção, meu Deus, que nós devemos, meu Pai, fazer tudo conforme o Senhor manda, para nós não afundarmos e para, meu Deus, nós avançarmos. E também nós aprendemos que nós devemos chamar a existência daquilo que não existe, especificando, Senhor. Graças te damos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo, meu Pai, que o Senhor irá fazer, no nome do Senhor Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja, no nome de Jesus. Amigo.